Olá, minha gente. Boa noite para todo mundo que está chegando. Legal demais ter vocês por aqui. Pegar um fone. Muito bom. O Ernesto está chegando agora em seguida. Já está entrando. Seja bem-vindo, Ernesto. Salve, 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 meu amigo André. Opa, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Conseguimos fazer, tá vendo? A gente é meio dinossaurico aqui, mas não perdemos para essa tecnologia, não. Estamos evoluindo. Muito bom. Legal, Ernesto, ter aceitado o nosso convite para a gente conversar hoje à noite. Isso aqui faz parte de um ciclo de informações do agro, que me parece que esse momento de pandemia acabou acelerando, né? E eu acho que, no final das contas, as pessoas vão sair mais informadas ao final do processo todo, porque eu acho que nunca teve tanta informação de qualidade chegando tão facilmente na casa das pessoas, né? Perfeito. Você sabe que eu fiz essa análise essa semana. Eu tenho um canal no YouTube faz muito tempo. Mas assim, eu faço uma palestra na Embrapa, salve, ponho lá, sabe, dicas de cerca elétrica, coloco lá, nada profissional. Só que aí, essa semana, fuçando nele, descobri que tinha uma estatística que você conseguia mexer, e eu peguei os últimos 12 meses, né? Cara, em março até agora, explodiu, assim, muito os views e o número de seguidores. Então, veio um gráficozinho baixo, em março, começou a subir. Então, é exatamente essa leitura aí. O produtor foi ficar em quarentena na fazenda, e faminto por informação, e tinha informação, e a vantagem é essa, para quem já estava nesse mundo digital, pôde já, lá em março, já começar a passar informação, e quem não estava teve que correr atrás e vai ter que correr atrás. E o interessante é que muita gente aproveitou as fazendas para ficar protegido da pandemia, e como efeito colateral, as propriedades também melhoraram a sua estrutura de comunicação e de estadia, né? As pessoas foram com as famílias para lá, o pessoal teve que se preocupar com ar-condicionado, com sinal de internet, com TV a cabo, e isso tudo acaba sendo um indutor de melhoria. E tem gente aí que está dizendo que a gente andou 10 anos em 2 meses nessa questão de acesso digital, e realmente não tenha dúvida disso. Meu pai, que tem quase 80 anos, ele montou um curso de internet em maio, um curso pago, ele vendeu 95 participantes, fez ele em junho, quer dizer, montou em 15, 20 dias, fez em junho e já terminou agora na outra semana e tudo. Então, veja que as pessoas realmente foram muito levadas a isso, e essa é a parte boa da crise, né? Como diz um guru de administração lá dos Estados Unidos, a gente não deve desperdiçar uma crise. E é justamente isso que eu acho que a gente está enxergando, pelo menos nós do agro. A gente sofre, claro, e fica consternado com tudo que está acontecendo, mas a gente está
num ambiente muito mais favorável, um pouco mais protegido. Por isso que eu agradeço esse tipo de oportunidade, como esse convite seu, você sempre aceitar, ainda mais com vocês. Mas o meu grande problema sempre foi a informação. Né? Nós não aprendemos essa tecnologia na universidade, veterinário, agrônomo, zootecnista. Então, desde então, e é por isso que eu abri meu canal no YouTube, lá logo que eu entrei na empresa, porque eu descobri que eu não sabia nada, rapidamente eu descobri que ninguém sabia nada, o que eu faço para espalhar informação? Aí, né? Pessoalmente e virtualmente, eu tentei espalhar informação. Então, por isso que eu fui atrás de mídias sociais, assim, sabe? Então, e agora, durante a pandemia, se consumiu mais informação, então eu consegui chegar em mais gente. Isso é muito bom. Vamos, então, começar a nossa conversa de hoje. Eu gostaria de contar um pouquinho de como nós chegamos aqui, né? A Speedwrite é a marca referência no mundo na fabricação de cerca elétrica e equipamentos, e a nossa empresa utiliza cerca elétrica já há bastante tempo. Desde o momento que nós fomos fundados, a gente já foi fundado utilizando a tecnologia de cerca elétrica, e eu assisti a empresa do meu pai na década de 80, numa busca muito forte por trazer equipamentos importados para o Brasil, com a finalidade muito simples de viabilizar o manejo de pasto, que a gente precisa de piquetes pequenos, e para isso nós precisamos de cerca, e naturalmente a cerca convencional ela se torna uma alternativa que, eu não quero dizer que inviabiliza, mas ela espanta as pessoas quando a pessoa vai lá para a ponta do lápis e vê o custo de uma cerca convencional. E a cerca elétrica, com menos arame, muito menos poste, acaba possibilitando que a gente consiga construir a grande quantidade de piquetes que nós preconizamos, né? Eu quero lembrar à audiência que quando a gente fala de pastoreio rotativo, nós não estamos falando de alguém que está fazendo 4 piquetes, né? Os nossos clientes começam cada módulo com 16 piquetes, 30 piquetes, 60 piquetes. A gente tem diversas propriedades que têm 1000 piquetes numa divisão. Então, se a gente não buscar alternativas que sejam viáveis economicamente, isso aí não é possível. E a cerca elétrica, ela é com A bem maiúsculo, uma grande ferramenta para viabilizar isso. E nós sofremos nesse mercado com uma pequena quantidade de equipamentos que sejam confiáveis. E justamente a Speedwrite, quando ela entrou no Brasil no final, se me corrija se eu estiver errado aí, do meados para o fim da década de 90, entrou oficialmente no Brasil, ela conseguiu trazer com o seu portfólio de produtos, trouxe uma nova referência de qualidade, e eu acredito que, inclusive, ajudou a melhorar até mesmo o nível dos seus concorrentes, né? Então, Ernesto, é justamente esse viés que eu gostaria que a gente conversasse hoje, e tu explicasse para nós a grande diferença do coração de um sistema de cerca elétrica, que é o eletrificador, a grande diferença de um eletrificador bom para um eletrificador médio e para um eletrificador ruim. Acho que seria já de muita ajuda para as pessoas que estão nos assistindo conseguissem entender essa diferença, que às vezes é de poucos reais, mas que faz um estrago, potencial de fazer um estrago muito grande no manejo na propriedade rural. Então, exatamente, André. Assim, primeiro a gente tem que entender que a cerca elétrica é uma tecnologia. E não existe tecnologia que dá certo fazendo errado. O grande problema é que não nos ensinaram essa tecnologia nas universidades de ciências agrárias no Brasil. Agronomia, zootecnia, veterinária, escola agrícola,
não nos ensinaram, sabe? Então, a gente não pode ser cobrado por aquilo que a gente não sabe, não nos ensinaram, tá? Então, assim, tentou-se, chegou realmente em 96, 97 a Speed no Brasil, só que não tinha gente dominando a tecnologia, e aí a equipe da Speed foi de um em um, sabe, convencendo poucos, e ficou meio estagnado por década, sabe? Só aqueles braços, aquelas pessoas que os poucos braços da Speed alcançaram é que tiveram sucesso. Pouca gente, e pouca mesmo, viu, cara, como você e seu pai, foram beber lá na informação na Argentina, no Uruguai, e entenderam a tecnologia. Tá? Aí, como é que faz? Eu não sei instalar e uso equipamento inapropriado, não tem como dar certo. Né? Então, a melhor maneira, e aí eu confesso, eu estou com 20, vou fazer 25 de formado, ou seja, eu tinha 16 anos de formado, quando entrei na TrueTest, que na verdade, hoje agora é Datamars, né? Datamars é uma empresa da Suíça que comprou a TrueTest, que é da Nova Zelândia, que a TrueTest é quem detinha as marcas Speedwrite e outras marcas de... Então, hoje nós somos grupo Datamars, com mais coisas, seringas, balanças, brincos eletrônicos. Então, o portfólio agora da empresa está muito grande e crescente. E aí eu cheguei na empresa, me contrataram pelo meu conhecimento de varejo. Eu falo que eu sou veterinário, que eu só trabalhei com a área comercial a minha vida inteira. E aí, por causa do varejo, meu conhecimento do varejo, mas cheguei lá, me dei conta que eu não sabia de nada, conversando com colegas, a grande maioria também não sabia de nada. Eu falei, cara, para tudo, precisamos treinar um país inteiro. Né? E é isso. Então, o meu sonho é que eu tenha todos os técnicos do Brasil conhecendo o que você conhece. Sabe? Porque ainda mais para quem conheceu a Nova Zelândia, para quem... Não dá para conceber um cara que fala que faz manejo de pastagem que não domine a cerca elétrica. Sabe? Porque ela é ferramenta. Não adianta eu saber produzir e não saber colher. Né? Aquela frase que eu falei lá em Maceió, até acho que você gostou. Daquela frase, se na sua fazenda tem pasto rapado ou pasto passado, não é você que está no comando da fazenda, é o gado. Muito bom. Então, Ernesto, só fazer aqui um parênteses. O pessoal está reclamando que a gente está com eco. Eu dei uma conferida no meu microfone, no meu áudio, aqui no meu auricular aqui, está tudo ok. Veja, dá uma olhadinha para nós se pode ser o teu aí, senão... Porque eu não estou ouvindo com eco aqui, certo? Mas eu estou vendo aqui passar várias pessoas falando embaixo, então, só para a gente confirmar. O meu aqui eu tenho certeza que está ok, se o teu está ok, toca em frente. Então, assim, aí quando eu já tinha um ano de empresa, quando me deram o exemplo da bomba d'água, da comparação com bomba d'água. A bomba d'água empurra a água no tubo, o eletrificador empurra o choque no arame. Quanto mais HP minha bomba d'água tem, mais ela empurra a água. O aparelho de choque, em vez de ser HP, chama joule a unidade de potência. Então, quanto mais joule eu tenho, mais eu empurro a água. Desculpa, mais eu empurro o choque, né? Mais HP, mais vazão, mais joule, mais voltagem. Eu consigo empurrar mais minha voltagem, tá? Então, na hora que me deram esse exemplo, eu falei, opa, comecei a entender. Sabe? Porque eu preciso de fluidez, eu preciso de um motor possante para empurrar algo que é a minha voltagem. Nós precisamos ter algo em torno de 4 a 5 mil volts para o gado começar a respeitar a cerca. Se eu não tenho isso daí, é como não está chegando água no final da minha tubulação.
Se não está chegando água no final da minha tubulação, eu vou procurar problemas ao longo do caminho, ou eu me dou conta que a minha bomba d'água é pequena para o projeto. A mesma coisa no choque. Se eu não tenho meus 4, 5 mil volts lá no final, no meu ponto mais extremo, eu tenho muito problema ao longo do caminho, ou a minha bomba de choque está pequena para o projeto. E quais problemas? Né? Outro grande erro no Brasil que a gente tem que começar a mudar. Ernesto, esse liquidificador é para quantos quilômetros? Cara, que motor que se compra por alcance? E na comparação com água, né? Excelente. Na comparação com água, você volta lá e fala, se imagina chegando numa loja de hidráulica, escuta, eu tô com 5 km de tubo, que bomba que eu compro? O balconista vai falar assim para você, meu amigo, se for morro abaixo, não precisa de bomba, não. Excelente, excelente, muito bom. Você Aproveita entendeu? aqui, Ernesto, vamos aproveitar para dar um dinamismo maior para o nosso encontro aqui. Responde uma pergunta que já apareceu aqui, que eu achei bem interessante da audiência. Deixa eu só ver quem é que fez a pergunta, que ele perguntou o seguinte, se eu comprar um eletrificador com Joule elevado, tá? É o Donizete Santos. Gostaria de saber se um aparelho de grande potência, quando instalado numa área pequena, oferece riscos. Por exemplo, comprar um aparelho de 10 joules e colocar numa área de 1 hectare. Responde, depois eu complemento alguma coisa aí também. Né? Aí que tem. Porque um eletrificador, pessoal, ele trabalha na casa dos seus 10 mil volts. Os nossos são travados por volta de 10 mil volts todos. Só que a amperagem é 0,01. Então, na tomada de casa, você tem 110 ou 220 volts, mas chega a dar 20 amperes, e é a amperagem que mata. Um bom eletrificador, a amperagem é muito próxima do zero. Então, apesar da voltagem ser alta, a amperagem é muito baixa e não oferece problema. Agora, gente, nós estamos falando, infelizmente, estamos falando de Brasil. E tem aventureiro para tudo nesse mundo. Então, tome muito cuidado que você vai estar ligando numa rede elétrica um eletrificador que vai estar ligado na sua cerca. Se esse equipamento não dá conta de zerar praticamente essa amperagem, você está com uma bomba na fazenda capaz de matar animal e gente. E não é incomum ouvir histórias de animal e gente. No Rio Grande do Sul, acho que há 2 anos atrás, uma produtora famosa morreu na cerca elétrica. Então, assim, e quanto mais joule eu tenho, qual é a grande vantagem? Se eu tenho mais potência de sobra, não vai ser qualquer problema, qualquer redução, qualquer vazamento que vai baixar meu choque a ponto do animal não respeitar mais a cerca. Então, na verdade, choque a mais é uma medida de economia, porque eu reduzo manutenção, e uma vez que eu realmente confio mais nesse choque, eu vou ter confiança de aumentar cada vez mais as distâncias entre postes. Então, é mais inteligente eu investir em joule e economizar em estrutura. Eu diria também o seguinte para o nosso ouvinte que perguntou, né? Se ele vai cercar simplesmente 1 hectare, não precisa de um eletrificador tão potente. Agora, se ele vai pegar esse 1 hectare e dividir em 30 ou 35 piquetes de 300 metros quadrados, como acontece em muita propriedade pequena, então, de uma hora para outra, aquele super potente eletrificador, ele também está com uma demanda importante ali dentro de cercas por eletrificar, e eu prefiro, como caldo de galinha e prudência, eu acho que potência de eletrificador também nunca é demais, sabe? A gente costuma trabalhar em propriedades grandes, em propriedades em regiões muito secas, e não posso, eu como consultor, a gente não pode correr o risco de o sistema de eletrificação não funcionar em determinado momento. Então, a potência do eletrificador,
ele tem que ser o máximo que o bolso do pecuarista, que o potencial de investimento dele permitir, porque se ele vier de boa marca, não vai ter nenhum tipo de risco nem para os animais, nem para as pessoas, e com isso ele vai estar coberto nos momentos de maior dificuldade de transmissão do choque, né, nas épocas secas, ou quando começar a ficar mais velho o sistema todo, o isolador pegar sol, o mato e o capim crescer e encostar no arame, essas coisas todas, né? Então, efetivamente, a gente precisa de eletrificadores que tenham potência, que tenham capacidade de enviar choque com uma alta voltagem numa distância grande. Então, até voltando na história da água, então, quais problemas que fazem baixar o choque? Arame grosso é bom, arame fino é ruim. Né? Você quer mandar bastante água, você usa um tubo grosso. Você quer mandar pouca água, você usa tubo fino. Então, quanto maior o calibre, e vem uma moda de que o fino é bom, sabe? E é fisicamente contraditório. Né? É lei da física. Não dá para eu carregar muita coisa numa bitola fina, num calibre fino. Né? Emendas são problemas. Arame enferrujado é ruim, porque o choque corre pela superfície do arame. Então, quanto mais liso e mais galvanizado é esse arame, mais fácil o choque corre. Então, ou seja, uma boa linha mestra de arame de choque é um arame grosso com bastante galvanização. Ah, mas aí eu quero depois, eu ando com a minha linha mestra o máximo possível dentro da propriedade, depois eu ramifico com fios mais finos, assim como é na água. Então, capim tocando arame, são furinhos. Isolador plástico, onde esse plástico não tem filtro UV, porque o plástico que ressecou não é mais isolador. Uhum. Plástico de reciclado, que vem do lixo. Esse cara não consegue garantir que não vem resíduo metálico no lixo. E assim, para resumir, o que aconteceu no Brasil? A secretaria chegou na década de 90, com essa falta de informação total. Todo mundo tentou, a maioria, né, tentou usar e não foi bem. Pararam de usar. E aí, o que a indústria, o que o produtor começou a fazer? Não quis mais botar dinheiro bom em negócio ruim. A indústria acompanhou esse movimento. Começou a fazer materiais cada vez mais baratos e descartáveis para vender para esse cara que não quer pôr dinheiro numa tecnologia que dá problema. Sabe? Então, quem acabou usando o secreto no país hoje é aquele muito pequeno que usa os famosos... Assim, gente, se essa marca vende aquele aparelho de latinha, de barulho de latinha, e aqueles famosos 30 quilômetros de bobininha, esse cara entrou nessa onda para vender algo... sabe, na onda... Semi-descartável, né? Isso aí, né? Semi-descartável. Isso não é profissional, sabe? Exatamente. Agora é interessante, tu estava descrevendo aqueles problemas todos ali de uma cerca elétrica. É muito comum, depois que uma propriedade está com 20 anos de cerca elétrica, como a gente tem clientes que têm 22 anos de cerca elétrica. E depois de um certo tempo, a nossa empresa, a gente trabalhou até hoje com 494 fazendas, exatamente. Eu digo esse número com muito orgulho, para mostrar que nós temos uma amplitude de propriedades trabalhadas no Brasil inteiro, na América do Sul, que é bem significativo. Então, diversas dessas propriedades a gente trabalhou com afinco no final da década de 2000 para 2005 e 2010, uma propriedade que nós passamos 5 anos com o pessoal, deixou tudo redondinho, esses dias eu voltei lá. Então, é uma propriedade que está fazendo a cerca elétrica funcionar como ferramenta de manejo de pasto desde 12, 13, 14 anos. Mas é normal que essa cerca ela vai envelhecendo com o tempo, claro. Aí daqui a pouco tem uma manutenção, estourou um isolador, foi ali na cidade, correu e comprou o primeiro isolador que tinha, fez uma ponte com uma mangueira e tal. Então, se eu não tiver um eletrificador confiável,
bem instalado, que me garanta que esses pequenos furinhos aí na canalização da água, né, que a gente está usando essa analogia, não vão impedir de chegar ali na frente um choque de eficiência, isso aí tudo vai comprometer o manejo do pasto. E aí é aquela história, né? Eu não quero choque, eu quero manejo de pasto. Só que o manejo de pasto que eu quero fazer, ele passa por eu ter uma cerca elétrica que eu possa, eu como consultor, tranquilizar os meus clientes e a equipe e as equipes deles de que o negócio vai funcionar. Então a gente precisa realmente estar bastante calçado e aí o equipamento de qualidade faz diferença. Eu já passei por cada perrengue nessa vida por utilizar esses eletrificador de fundo de quintal, que às vezes até tem um verniz de marca, mas no final das contas, na hora que chega lá no mês de agosto, secou tudo, o pasto está passado, o gado não está querendo comer, ele não consegue segurar efetivamente a boiada dentro do pasto. Então isso aí a gente não corre o risco mais enquanto consultoria e aconselha para todo mundo que passe por esse tipo de experiência. Então, criou-se a pecha no Brasil de que cerca elétrica dá muito trabalho. Cara, a Speedrite, lá em 38, na Nova Zelândia, desenvolveu a cerca elétrica desde 38 lá. A mão de obra hoje na Nova Zelândia custa $20 por hora. A Nova Zelândia é o país referência mundial em manejo de pastagem. Pagando $20 por hora, eles iriam usar uma tecnologia custosa para ficar alguém toda hora correr lá e arrumar? Não, sabe? Então, eu garanto para vocês que a cerca elétrica foi desenvolvida para esse povo que quer reduzir trabalho. Pagando $20 por hora, eles não vão usar uma tecnologia custosa. Então, eu garanto para vocês que a boa cerca elétrica dá manutenção menor do que uma convencional. Porque se eu tenho um bom choque, o animal não força ela. Se não força ela, ela dura mais. Só que eu preciso, na cerca elétrica, de um monitoramento maior. Então, quem tem cerca elétrica tem que ter um bom voltímetro, tem que botar o voltímetro na cerca todo dia. Não pode ir com a folhinha de capim, porque ir com a folhinha é a mesma coisa que eu abrir um tanque de um carro e cheirar. Cheira combustível, mas quanto tem eu não sei. Então eu preciso ter... Aí, o que a Nova Zelândia, pagando $20 por hora, o que a Nova Zelândia fez para reduzir trabalho? Né? A Lean Speed tem um visor digital nele que monitora a cerca toda. Então o cara não precisa correr a cerca. Ele precisa todo dia olhar para o visor. O visor informa a voltagem média da cerca, se o aterramento está bom ou não, e ele varia ao longo do ano. Se tem carga, eles podem ser ligados na bateria ou na tomada, se tem carga na bateria ou não. Então, sim, facilitou demais o monitoramento. Então o cara acorda de manhã e olha ali para o visor do liquidificador. Taca 8.000 volts, beleza. Amanhã, 8.000 volts. Depois da manhã, 4.000. Rapaz, está me vazando 4.000 volts de ontem para hoje. Aí a gente tem o controle remoto, que é um voltímetro, indicador de falha, que eu encosto na cerca, ele me mostra qual o tamanho do vazamento e o lado dele, para que lado é. Eu em minutos chego, descubro onde é o vazamento, onde está quebrado ali, desligo a cerca lá, arrumo e ligo de novo. Então, puta, quanto custa isso? Se você não tem isso, muitas vezes, você só ia descobrir que você ficou sem choque o dia que o gado invadiu a roça. E esse mito da manutenção da cerca elétrica, isso é um mito, certo? Se criou o mito, uma lenda, né? Se criou a lenda, justamente porque, primeiro, se utilizou equipamento ruim, mal instalado. Primeira coisa. Mas, aliado a isso aí, como o chapéu do negócio, a cereja do bolo, as pessoas esquecem que a tecnologia ela tem que ser dominada, usando as tuas palavras, né? Tem que ser dominada para que as pessoas entendam. Então não adianta a gente querer instalar um equipamento novo, uma tecnologia nova, se nós não dermos atenção ao treinamento da mão de obra.
aquelas pessoas que estão no dia a dia no campo, gente simples, semi-analfabeta, mas que trabalha firme, trabalha duro e que precisa de apoio para entender e fazer essa transição de uma pecuária antiga para uma pecuária nova. Então, se as pessoas, se o vaqueiro que está lá no campo no dia a dia tiver um voltímetro, porque às vezes a gente chega na propriedade, caramba, não está funcionando não está funcionando a cerca. Mas o teu vaqueiro tem voltímetro? Ou tu quer que ele fique tomando choque todo dia com a folhinha para saber se tem eletricidade na cerca, né? Então, tem que ter equipamento, as pessoas têm que estar treinadas e monitoradas, né? A gente precisa que essas pessoas do dia a dia tenham condição de realizar o que a gente precisa como pecuarista, como consultor, que é efetivamente o manejo, a troca dos piquetes. Então, a garantia de que se tenha choque ali, quem dá é o vaqueiro que está no dia a dia. E ele precisa ter esse treinamento, esse entendimento, até o momento que a gente consiga transformar a tecnologia da cerca elétrica num entendimento quase banal, como é encilhar um cavalo, né? O vaqueiro pega, ele não precisa pensar muito, ele sabe o que é a cilha, como que é a amarra, como por que lado sobe, como é que coloca o estribo e etc. Então a gente tem que dar muita atenção para a mão de obra para que as pessoas que estão lá não tenham medo disso, e uma das formas de não ter medo é efetivamente ele contar com um voltímetro que funcione, que seja confiável. E eu falo mais assim, sabe? Eu estou tão longe ainda desse público de alcançar esse nível de conhecimento, porque, por exemplo, consultores de manejo de pasto, o cara sabe tudo, cara. O cara sabe escolher a melhor espécie forrageira, o cara sabe a hora de entrar e sair, o cara corrige o solo, o cara sabe quanto tem que comer, só que ele não sabe quantos volts tem que ter o arame para o gado ficar ali e consumir o que ele produziu. Então, assim, não que a cerca elétrica seja mais importante, mas ela tem o mesmo peso. Então, assim, o técnico, o consultor, teria, na minha ideia, obrigação de saber. Eu já trabalhei, por exemplo, com nutrição, com reprodução. Pô, eu não assumiria uma fazenda hoje, uma estação de monta de uma fazenda hoje, com o que eu sei, sem ir lá checar a cerca. Uhum. E quando que eu chequei a cerca antes? Nunca. Sabe? E aí você tinha um monte de problema, todo vizinho entrando, sabe? Ou seja, ela é essencial. Assim, ela tem o mesmo peso de nutrição, de pasto, ela tem o mesmo peso. Ela é mais um dente da engrenagem. Ficou meio ruim aqui a nossa transmissão. Eu acho que o problema é lá na transmissão do Ernesto. Vocês me confirmem aí se é isso mesmo. Quem estiver nos assistindo aí pode escrever. Eu vou ler algumas perguntas aqui para a gente poder também dar um dinamismo bom para a nossa apresentação. Olha, as pessoas estão dizendo que está ruim mesmo. Agora voltou, ó. Epa, seja bem-vindo de volta. Eu vou fazer umas perguntas aqui, 2 ou 3, daí a gente responde tudo junto, pode ser? Comenta tudo junto? Pode ser. Que aí fica melhor. De vez em quando eu me atrapalho aqui é muita gente, e é muito legal ter tanta gente assim, as pessoas comentando. O Wagner, lá do Rio Grande do Norte, dizendo, certa vez já estourou um voltímetro na minha mão por conta de um eletrificador de fundo de quintal. Isso aí é muito perigoso, né? Isso aí é uma coisa complexa. Uma pergunta boa aqui. Tá de volta? Tô de volta. Uma pergunta boa, essa aqui é muito boa, a gente usa muito na integração lavoura-pecuária, o pessoal na pecuária mesmo usa pouco. O custo for viável, o Edilson, lá do Paraná, se o custo for viável, a haste de inox é melhor do que a cobreada ou galvanizada.
pode usar ou não, isso aqui é para o aterramento, vamos responder isso. Outra pergunta aqui sobre um eletrificador, cadê? Perdi ela. O eletrificador, o Carlos Portela, imagino que é lá de Pernambuco, Portela, meu amigo, abraço, fala sobre eletrificador solar com bateria interna. Tá? Então, essa é uma pergunta. Bem, a gente já... a Valéria, lá de Alagoas, a Valéria de Alagoas está dizendo aqui que vai te contactar para fazer um orçamento. Já fez uma venda, que beleza. Olha só. vamos falar de aterramento. Então vai falando aí enquanto eu vou olhando mais perguntas. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, como é que se dá o choque? O animal toca no arame do choque, o choque desce no corpo dele até o solo e pelo solo corre até o aterramento. Uhum. Neste momento é quando o animal sente o choque. Aí, em regiões de solos secos, ou regiões que secam, né? E solos arenosos, o grãozinho de areia não se toca. E esse animal, apesar de você ter o choque no arame, ele não sente o choque porque o choque não consegue alcançar o aterramento. Aí eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer então? Uma cerca intercalando positivos e negativos. Um de choque e um sem choque no mínimo. O sem choque eu não uso isoladores. Ligo ele no aterramento do eletrificador e faço mais aterramentos auxiliares ao longo do caminho. Uhum. Aí, a maioria das nossas cercas do Paraná para cima é tudo assim. Intercalando positivo e negativo. Aí, por isso, o aterramento deve ser do mesmo material do arame. Porque como eu vou ligar meu arame da cerca no aterramento, e o arame é de aço galvanizado, eu preciso fazer as asas de aterramento de aço galvanizado. Com a vantagem técnica, que eu não vou misturar metal, porque quando eu misturo metal ele desinabra, e a vantagem de durabilidade, que as hastes de aço galvanizado duram mais. Então, eu não misturo metal e ela dura mais. E a grande parte das hastes que a gente tem no Brasil não são hastes de cobre, são hastes cobreadas, né? Então, isso é uma outra característica que leva a esse raciocínio que tu está fazendo aí. Vou seguir aqui com mais perguntas aqui. O Geraldo Barreto Filho está fazendo uma afirmação. Hoje eu acho a divisão de piquetes mais importante que uma adubação. Eu também concordo. Ninguém deveria adubar um pasto antes de aprender a colher o pasto que ele está produzindo e, principalmente, através do manejo, permitir, principalmente não, mas complementariamente, permitir que aquele pasto, naquela fertilidade do solo, consiga expressar sua capacidade de produção. A gente chega em locais que chove 1.200 milímetros por ano e a fazenda tem pasto disponível para o gado como se chovesse 500 milímetros. Então está faltando justamente ajustar o manejo para permitir que a chuva faça pela pastagem o que ela pode fazer. E aí depois, com a utilização de piquetes em abundância, a gente precisa de muito piquete para fazer um manejo adequado do pasto, colher direito esse pasto que está sendo produzido. Enfim, eu concordo 100%. Tem até um trabalho do Sila, lá da Exalc, onde ele fez um trabalho, ele adubou uma área e deixou um passeio contínuo, uma outra área, ele só pôs e tirou o gado no rotacionado perfeito. No adubado, ganhou 22% a mais, e no rotacionado perfeito ganhou 34%. Sim. Então, realmente, o manejo... E aí, galera, a gente é fruto do meio. E a gente foi inundado por uma influência americana. E assim, a América do Norte é referência mundial em sistemas confinados, porque lá não tem pasto, ou muito pouco pasto. A Nova Zelândia é referência mundial em sistemas de pasto, porque não tem ração, não tem agricultura, só morra aquele negócio, não tem grão e não tem ração. Então,
Eles viraram bons no que podem ser bons e a América do Norte virou bom no que pode ser bom. O Brasil pode ter pasto, tem pasto abundante e tem grãos abundante. Só que a gente, apesar de poder usar o melhor dos dois modelos, a gente está profissional no coxo, de maneira geral, e amador no pasto. Então, tirando os clientes do André, que é professor nas duas referências, a grande maioria usa pasto como fonte de fibra para fechar a dieta na ração. E esse pasto degradando. Então, assim, e não é maldade deles, galera. É influência, é o que eles viveram, é o que eles conhecem, é o que eles confiam a esse modelo. Então, a gente tem que começar agora a mostrar outros modelos e outras ferramentas para que esses caras entendam que é possível. Eu já tenho alguns excelentes modelos. Não é que eu sou contra usar ração, eu sou contra desperdiçar pasto. Né? Eu tenho que tirar tudo daquele pasto, e aí, depois que eu aprendi a tirar tudo daquele pasto, eu vou dar o segundo passo. Agora a gente está dando o segundo passo sem dominar o primeiro. Imagina se a gente tem a eficiência da Nova Zelândia de colher pasto com a eficiência de confinamento americano. E a gente pode ser e deve ser bom nos dois. E eu já tenho modelos, fazendas, empresas por aí, que estão no rotacionado. Até, André, que é isso uma pergunta que eu queria te fazer, se você já usou alguma coisa. Eu estou com projetos aí de pastejo de 2 dias, com lotes de 1.000 animais, com cerca móvel. Então o cara tem no mínimo 15 piquetes, né? Porque se é de 2 dias no mês, né? Para rodar, tem no mínimo 15 piquetes, que não é piquete, porque ele vai. Imagina como se fosse um piquete de uma pizza aqui, de um rotacionado. O gado está aqui dentro, eu tiro uma linha e ponho outra. Tiro uma linha e ponho outra. Então, vamos falar, aproveitar, tem uma pergunta disso. Deixa eu perguntar aqui. Ó. Fazenda Paebiru. Para pequenas propriedades, é viável uma cerca móvel? Já existem modelos? Antes de tu falar, vou dizer, para todo tamanho de propriedade, né? A gente, quando tem a possibilidade de usar a cerca móvel, ela é uma alternativa de aumentar a carga instantânea quando tem excesso de pasto e melhorar muito a colheita. Eu tenho sempre algumas ponderações para fazer isso, porque a fazenda precisa, se ela for uma fazenda empresarial, ela precisa ter um sistema de gestão de mão de obra que garanta que essa construção e desconstrução da cerca ela aconteça com a frequência que a gente precisa. Mas fora isso, a gente só tem um ganho em cima do outro. Agora eu queria que tu falasse dos equipamentos que se usa para isso, do que a gente tem de mais novo, mais moderno, que pode facilitar a utilização dessa super ferramenta da cerca móvel para a área de pasto, seja fazenda pequena, seja fazenda grande. Conta para nós. Então, basicamente, eu preciso que esse animal sinta o choque. A gente tem o choque, o animal sinta o choque. E aí, eu perdi também uma experiência de um veterinário que não sabia nada de cerca elétrica. Eu visitei um pivô central com uma cerca elétrica móvel, com 50 metros de distância de postes, o cliente Speedrite aqui em Três Lagoas, Sérgio Arantes, em Mato Grosso do Sul. Aí eu cheguei lá na fazenda dele, 50 metros de distância de postes, fios bambus. O pivô passa por cima, aquele sistema de esqui, que o pivô passa por cima do... Você vê o tanto que é flexível esse arame. Arame não, era aquele fio eletroplástico. As porteiras entre os piquetes da pizza, tinha algumas de ferro. Tá? Chego lá, o peão fala para mim, Ernesto, os animais estão quebrando a porteira de ferro para passar para o próximo piquete. Eu falei, como é que é? 2 fios bambus e está quebrando a porteira de ferro para passar para o próximo piquete?
Ou seja, o ponto mais vulnerável da cerca dele era uma porteira de ferro, gente. Então, aquele dia, desconstruiu um modelo mental na minha cabeça de que cerca é estrutura. Na verdade, cerca é choque. Né? E eu comida. tenho que ter choque. Não, assim, não, da comida, eu sempre tenho uma resposta quando os caras falam isso. Mas tem que ter pasto. Cara, no passeio rotacionado, o piquete do lado tá muito melhor do que o piquete que o animal tá. Então, ter pasto não quer dizer que você vai manter o animal ali. Pelo contrário, você está chamando ele para ir para outro lado. Então, você tem que ter o choque, sabe? Comida para engordar. Quem segura o animal é o choque, assim, sabe? Então, que basicamente a gente tem? Pô, tem vareta plástica, tem vergalhão de construção, tem carretel com fio, o fio eletroplástico normal ou o fio eletroplástico ultra. Né? Eu disse para vocês que o fio fino é ruim. E é mesmo, fisicamente, com uma resistência mais difícil do choque correr. Né? Eu vou ter mais resistência do que um arame maior, do que um maior. Só que eu posso usar sim para lances menores. O fio eletroplástico normal nosso, eles são 6 fios metálicos de 0,15, 6 de 0,15. Neste calibre, eu consigo manter um bom choque, carrear um bom choque por no máximo 500 metros. Aí nós trouxemos, principalmente para os projetos de integração lavoura-pecuária que são maiores e necessitam ser móveis, o fio eletroplástico Ultra. O Ultra são 9 fios metálicos de 0,25. Aí eu consigo chegar a 3 quilômetros. Então imagina eu poder fazer uma cerca no carretel que eu enrolo e desenrolo de 3 quilômetros, gente. Então é uma baita de uma ferramenta. E o poste pouco importa. Sabe? O poste pode ser vareta plástica, como chama? Eucaliptozinho, varetinha, vareta plástica, ou vergalhão, qualquer situação. O que eu preciso ter é o choque. Aí o cara tinha perguntado do solar lá, né, André, lá atrás. Que para sistemas móveis, o solar é muito legal. A gente tem um equipamento que é acoplado, painel solar, bateria, eletrificador, uma maleta só, tudo integrado, é fantástico. Só que ele é pequeno, ele é de 1 joule somente. A gente tem até 36 no Brasil, na Nova Zelândia a gente tem um de 63, né? Então, e uma dúvida que o pessoal sempre tem, mas é melhor o solar ou o de tomada? Gente, o eletrificador tem que botar a mesma voltagem, seja qual fonte de alimentação for. Tomada ou solar, a voltagem é a mesma. Eu tenho que dimensionar muito bem quem gera energia, que é o painel solar, com quem gasta energia, que é o eletrificador. Então eles têm que estar muito bem dimensionados. A bateria serve para armazenar, por exemplo, um Speedlight 6000i, aqui está um 18, o 6000i, ele gasta 18 ampere dia. Então se eu comprar uma bateria de 100 amperes, eu fico 5 dias sem sol, que ele dá conta de tocar. Mas eu tenho que ter um painel que gera o suficiente o que o eletrificador consome, tá? Então, e outra dica muito boa, mais de 60% dos problemas de eletrificador queimar no Brasil é problemas oriundos na rede elétrica, ou oscilação, ou raio que vem na cerca elétrica. Se eu puder não ligar na cerca elétrica, é muito melhor. Se eu puder alimentar ele com painel solar e bateria, eu estou saindo fora da maior fonte de problemas que a gente tem. Mas eu quero botar na tomada. A gente tem formas também de minimizar. Pô, a televisão da casa da gente queima de quanto tempo? Raramente, não é? Porque a casa da gente está com a rede elétrica protegida. A gente tem como proteger também a rede elétrica da fazenda. Aterrando a tomada, botando estabilizador, botando um DPS, né? E na cerca, botando o kit para raio para desviar o raio. Esse teu comentário é muito interessante, porque eu estava tentando lembrar, no momento que tu estava falando, se alguma vez eu vi um eletrificador de painel solar estragado, e a gente usa painel solar, que eu lembre, desde 94, tá? Então, provavelmente eu não lembro e usa um pouco antes, né? Eram uns painel enormes, né, e tudo mais. E eu estou com dificuldade de lembrar se eu vi algum eletrificador de painel solar estragado. Agora, de rede de energia elétrica é muito comum. E um dos motivos é que a rede elétrica nas casas do meio rural, as pessoas não constroem
com o capricho que constrói na cidade. E ainda nós temos uma energia elétrica rural assim meio vergonhosa, né? Com uma oscilação grande, com falta, depois volta e tudo mais. Então, realmente isso é um problema. Ernesto, nós estamos chegando quase ao final, eu quero aproveitar, antes que o Instagram nos derrube, para dar um presente aqui para a nossa audiência. Quem for, deixa eu ver se eu botei certo, botei aqui. Isso aí, opa. Aqui. Quem for nesse site aqui, consultoriapecuaria.com.br, vai ter lá no final da página um presente. Qual é o presente? É uma ferramenta que nós utilizamos no nosso trabalho de consultoria para avaliação de funcionamento da cerca elétrica, certo? Então é um checklist. Eu não acredito que demore mais de 5 minutos para ser preenchido, e quem utilizar essa ferramenta vai descobrir por que a sua cerca eventualmente não funciona e, simultaneamente a isso, vai mostrar onde tem que ser resolvido o problema. São só 16 perguntas, o mínimo de acerto para poder saber que vai funcionar são 16 mesmo. Então, pode correr lá, fazer. E eu digo uma coisa, como é uma ferramenta nossa de consultoria, ela só vai ficar disponível até hoje, terça-feira, certo? A gente vai compartilhando com o público sempre coisas que são bastante valiosas para nós. Então, quem for hoje lá, consegue baixar, né? Vou mostrar de volta aqui o site. Quem for hoje lá, consegue baixar. Quem não for, infelizmente, vai ficar para outra vez a oportunidade. Nós temos ainda, pelo meu cálculo, 8 minutos, não é isso? 10 minutos. Começou um pouquinho antes, né? A gente começou um pouquinho antes das 8. Isso. Sim, eu queria a gente até fazer um resumo rápido. Então a gente entendeu que a cerca elétrica não nos foi ensinada e que a gente precisa buscar essa informação. Aí nós falamos de aterramento, falamos de proteções, de kit para-raio, de proteção na cerca, sobre dimensionamento, né? A gente passou essa... E a gente ainda vai sofrer por um bom tempo sobre dimensionamento, pessoal, porque, infelizmente, não existe padronização sobre as informações que os fabricantes informam sobre potência nos seus manuais. É a mesma coisa que um engenheiro hidráulico te recomendar uma bomba de 5 HPs para o seu sistema hidráulico. Você vai, compra uma bomba de 5 HPs, só que você chega em casa e descobre que ela tem o desempenho de uma de 0,5. Então, assim, não existe essa padronização e não existe a fiscalização disso. Então, mal instalado, com equipamento ruim e fraco, é impossível funcionar, sabe? E os nossos certificadores, gente, são vendidos em mais de 130 países do mundo. E eu não posso mentir no meu manual, sabe? Não tem como, não posso mentir no meu manual. E assim, eu garanto que uma boa cerca elétrica hoje, cara, você gasta menos de... Cercas de integração lavoura-pecuária de 3 fios, por exemplo, a gente está gastando 1.500, André. Uma cerca convencional custa por volta de 10. E eu garanto que essa cerca de 1.500 faz o mesmo serviço, ou melhor que uma convencional, porque se eu tenho um bom choque, o animal não força ela, se não força ela, dura mais. Então, olha o quanto essa ferramenta pode nos ajudar. Aproveita e responde mais 2 perguntas numa só aqui. E eu quero comentar também que é muito comum a gente ter fuga de animal quando faz os piquetes do pastoreio voisin pela cerca convencional que cerca a área, não pela cerca dos piquetes, né? Isso é uma coisa bastante curiosa que complementa aquilo que tu descreveste dos portões de ferro do pivô. O Fernando Bossi, lá de Minas, está perguntando: cercas elétricas precisam de 3 fios ou 2 fios? E aqui tem mais uma pessoa perguntando sobre
o Luciano Galli, perguntando se cerca elétrica com um fio funciona. Consegue aí responder? Nós estamos bastante elogiados, um monte de gente nos elogiando aqui, viu? Mas é legal, aqui, foi muito bom. Então vocês entenderam que a cerca elétrica tem que ter o positivo e o negativo faz o papel do chão molhado aí em Minas. Porque você tem seca, tem que ter o positivo e o negativo. Com 3 fios, negativo, positivo e negativo, eu seguro de mamando a caducando. Porque os das pontas são os negativos, ligados ao aterramento, e o do meio é o do choque. O bezerro toca no de baixo e no do meio, o adulto toca no de cima e no do meio. Eu seguro de mamanda caducando. Então, 3 fios resolve de mamanda. Ah, eu tenho uma categoria animal e eu estou no solo úmido. Um fio me resolve. Né? A gente utiliza muito, nós utilizamos muito nas áreas secas, 3 fios nos corredores e na área social e 2 fios na divisão. Mas quem tiver possibilidade de colocar 3 fios dá muito mais segurança para o negócio. E a cerca de um fio é muito interessante. A gente tem experiência no Paraguai, onde tem mão de obra bem conduzida pelo proprietário, de fazenda de cria de Nelore com cerca de um fio e as coisas andam direitinho. Né? Mas ela precisa de mais atenção, tem que ter não é mais tecnologia, é mais gestão em cima da área, inclusive da construção. Né? André, eu tive um caso no inverno do ano passado aqui em Naviraí. O cara plantou pasto de integração, fez calor e choveu em maio, o capim bombou. E no que ele se deu conta, se ele colocasse os animais naquele piquete, ia deitar todo o capim. Uma fazenda enorme, um lote enorme, a gente fez de vareta plástica, o gado comendo de fora para dentro. A cada meia hora a gente botava a cerca para frente. Colheu 100% do extrato pastejável, cara, sabe? E aí depois da primeira, aí ele arrumou e fez os piquetinhos, sabe? Mas olha o que é possível você fazer, ou seja, não basta planejamento de produção do pasto, tem que ter um planejamento de colheita. E se você domina a cerca elétrica, você pode fazer essas loucuras. Isso mesmo. Imagina quão barato ficou. Amigo, eu vou aproveitar, antes que o Instagram nos derrube, me despedir de ti, agradecer, foi uma super troca de conhecimento, eu aprendo muito, tanto com as pessoas que a gente tem possibilidade de conversar, quanto naturalmente com as perguntas da audiência. Infelizmente, muita gente fica sem resposta direta aqui, porque são muitas perguntas, muita gente nos assistindo. Outra vez vamos fazer uma live, quem sabe a gente faz uma com a sugestão aqui do Edilson, de fazer uma somente de perguntas e respostas. Eu acho que nós podemos pensar a respeito. Bora. Eu que agradeço, eu sou seu fã. O meu sonho é que a gente tenha, o tanto que a gente tem de gente que sabe fazer análise de resíduo de coxo, a gente tem que ter o mesmo tanto de gente que sabe fazer análise de resíduo de pasto e que dá a mesma atenção, que dá a mesma atenção para os dois. Sabe? Pasto é um insumo essencial que a gente não pode perder e está proibido perder pasto. Tem meu Instagram aí, Ernesto_Kozer, o site da datamars.com, estou à disposição e muito obrigado mesmo pela oportunidade. Nós precisamos treinar um país inteiro. Obrigado. Muito bom. Tchau. Tchau.